eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei na videoaula anterior? Vamos lá. Número 1. Coloque V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças. Primeira, o MDC entre dois números é sempre o menor deles. Não, isso não existe, né, gente? Então, já é falso. A decomposição simultânea de 24 e 50 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5? Então, assim, aqui faltou muitas informações. A decomposição simultânea é o quê? Para o MDC, é isso? 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. O MDC seria 60? Não, então, assim, ficou muito vago e também não está correto. Falso. O quociente de 300 pelo MDC de 300 e 600 é 1? Gente, o MDC de 600 e 300 é 300. 300 dividido por 300 é 1, tá correto. A metade do MDC de 30 e 50 é 15. Vamos pensar, gente. O MDC de 50 e 30, quem fez, achou 10. Metade de 10 não é 15, então tá falso, ok? Vamos lá, responda. Número 2. Qual o MDC entre 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado e 2 vezes 5 ao quadrado? Gente, quando vem decomposto assim pra mim já, sabe? Quando vem dessa forma, como que eu vou descobrir o MDC? O MDC são os fatores comuns com menor expoente. O que é isso, gente? É o número que repete tanto aqui quanto aqui. E se ele tiver elevado a um expoente aqui e a outro aqui, eu pego aquele expoente menor. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1, porque quando o 2 não está elevado a nada, é como se fosse o 1. O 2 vai entrar? Vai, elevado a 1. O 3 repete? Não, então o 3 não entra. O 5 ao quadrado repete? Repete, como 5 ao quadrado mesmo, ok? Ficou 2 vezes 5 ao quadrado, que é 2 vezes 25, que é 50. Então, o MDC entre esses dois números é 50. E na letra B aqui, ó. Qual o MDC entre 3 vezes 5 ao cubo vezes 7 e 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 11? O 3 vai entrar com o menor expoente, o 5 vai entrar com o menor expoente, que é 2. O 7 repete? Não, ele só tem nesse aqui, não tem aqui. O 11 repete? Também não, então não entra. Só entra aqueles que repetem, tá, gente? E mesmo assim com o menor expoente entre eles. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25, 75. Número 3. Calcule o MDC entre 100 e 350, 100, 350 e 620. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o MDC desses dois primeiros números. Achando o resultado, eu calculo o MDC do terceiro com o resultado desses, ok? Como que eu vou fazer então? Lembrando que eu faço essas linhas horizontais, essas verticais, como se fosse um jogo da velha um pouco maiorzinho. Essa primeira linha chama linha do quociente e essa última linha chama linha do resto. Já que eu vou fazer de 100 a 350, eu coloco o maior primeiro, que é 350, e depois o 100. 350 dividido por 100 dá 3 e sobra 50. Repito 50, 100 dividido por 50 dá 2 e sobra 0. Ou seja, MDC de 350 e 100 é 50. Por quê, gente? Porque assim que chegou o 0 aqui, o MDC é o último número aqui da linha do meio. Só que eu não quero só o MDC de 350 e 100. Eu quero eles com 620. Então, eu vou pegar os 620 e os 50 e fazer o MDC deles. Como que eu vou fazer aqui, ó? 620 por 50. Vai dar quanto? 12 e sobra 20. Repito 20, 50 dividido por 20 dá 2 e sobra 10. Repito 10, 20 dividido por 10 dá 2 e sobra 0. Ou seja, gente, o MDC daqueles três números, né? Que é 100, 350 e 620, é igual a 10. Muito tranquilo, não é verdade? Vamos fazer agora o MDC de 84 e 96. Faço o jogo da velha aqui normalmente. Vamos lembrar, a primeira linha se chama linha do quociente, a última linha, linha do resto. Faço qual divisão? 96 por 84, que dá 1 e sobra 12. Repito o meu 12, 84 por 12 dá 7 e sobra 0. O MDC, então, entre 96 e 84 é 12, correto?
Agora nós vamos dar continuidade falando sobre o mínimo múltiplo comum. Nós não fizemos o máximo divisor comum? Agora nós vamos falar do mínimo múltiplo comum. Gente, presta muita atenção porque é muito fácil você confundir. O máximo divisor comum é o que, gente? É o maior divisor comum entre dois números. Já o mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns aos números de um conjunto, ok? Vamos lá. O mínimo múltiplo comum também tem três formas de se resolver, que é listando os múltiplos, olhando os maiores expoentes e pelo método de fatoração. Assim como o máximo divisor comum tem três métodos, o mínimo múltiplo comum também tem. Aqui, ó, é bem tranquilo calcular o MMC. Aqui tá te mostrando, gente, aqui, ó, através dos conjuntos, através do número decomposto e a fatoração, tá vendo? Aqui eu deixei para vocês essa animação para vocês verem como é tranquilo, mas tem que prestar muita atenção. Vamos lá. Primeiro método, listando os múltiplos. Vamos pensar qual que é o mínimo múltiplo comum de 10 e 15. Vamos achar os múltiplos de 10. Quais são os múltiplos de 10, gente? 0, 10, 20, 30, 40, 50, infinito. Quais são os múltiplos de 15? 0, 15, 30, 45, 60, 75, infinito, correto? Qual que é a interseção desse conjunto? Ô, Ana Paula, interseção você falou na videoaula anterior, que é o que tem em comum nas videoaulas anteriores. Mas aqui terão muitos em comum, ok? Terão muitos, mas olha aqui. Então, quais são em comum? O 0, depois o próximo 30, depois 60 e assim por diante. Sem ser o 0, o menor múltiplo comum deles não é o 30? Então, é o resultado. MMC de 10 e 15 é 30. Olha como que é fácil. Você vai listar os múltiplos de um número, os múltiplos de outro. Se fossem 3 números, listaria o múltiplo do terceiro número também. Você vai ver quais são aqueles que se repetem. Tirando o 0, o menor que se repete é o mínimo múltiplo comum. Olha aqui. Segundo método da decomposição. Decompondo 10 vai ser 2 vezes 5. Decompondo 15 vai ser 3 vezes 5. O MMC são os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Vamos fazer um paralelo. O MDC são os fatores comuns com menor expoente. O MDC. O MMC são os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Ou seja, gente, entra tudo. Entra tudo com maior expoente. O 2 vai entrar aqui na resposta? Vai. O 5 vai entrar? Vai. O 3 vai entrar? Vai. Só não precisa entrar o 5 de novo. O número que repete, você não tem que colocá-lo 2 vezes. Você coloca só um. Multiplicando 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Se fossem outros números e um tivesse elevado a 4, o outro elevado a 5, entraria aquele com maior expoente. Viu a diferença entre MMC e o MDC? Tá vendo como que é gostoso? Agora vamos lá. Agora pelo método da fatoração. Como que a gente faz? O MMC de 15 e 10. Eu venho cá e coloco 10 dividido... não, desculpa. 10,15. E faço um traço. E agora eu penso em qual número primo um dos dois pode dividir. Como assim? Não tem um número par aqui que é o 10? Então eu começo a minha divisão por 2. Porque 10 dividido por 2 dá 5. 15 não dá para dividir por 2 dando um número exato. Então eu repito 15. Agora ficaram os números 5 e 15. Qual que é o próximo número primo aqui que um dos dois eu consigo dividir por esse número primo? Não é o 3, porque 15 dividido por 3 não é 5? Então, eu vou dividir por 3. O 5, como não divide e dá um número exato, eu repito e faço a divisão. 15 dividido por 3, 5. Agora, qual o próximo número primo que um dos dois aqui consegue dividir? É o 5. E ambos dividido por 5 dá 1. Se eu cheguei a 1 e 1 aqui, eu sempre tenho que zerar com 1 aqui, finalizar com 1. Eu terminei o meu MMC e eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Olha como que é fácil, gente. Vamos fazer um outro exemplo aqui. MDC de 50 e 90. Por 2, dá 25 e 45. Agora não dá por 2 mais, dá por 3, porque 45 divide por 3. Então vai dar o quê?
25 e 15. Gente, já que o 25 não divide por 3, eu só repito ele aqui, tá? Continua dando por 3, porque 15 ainda é divisível por 3. O 25 vai repetindo. 15 dividido por 3, 5. Agora sim dá por 5. Aí 25 dividido por 5, 5. Aqui a ordem foi errada, mas aqui, ó, vamos falar. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Agora por 5 de novo. 5 dividido por 5, 1. E 1 eu só repito. Essa multiplicação vai dar quanto, gente? 450. Então, vocês entenderam como que vocês fazem? Vocês começam, se tem um número par aqui, você sempre começa por 2. Não necessariamente o outro número também precisa ser divisível, tá? Olha aqui, mais um exemplo. O MMC de 2, 5 e 6. Olha aqui, vou começar essa divisão por 2, porque tem 2 números pares aqui. Vai ser 1, o 5 eu repito e faço 6 dividido por 2, 3. Agora, o próximo número aqui, que um deles é divisível, é o 3. Repito 1, repito 5 e faço 3 dividido por 3, 1. Agora sim eu divido por 5. Chegou a 1 aqui, eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, que é o MMC. Mais um exemplo aqui, ó. MMC de 60 e 100. Começa essa divisão por 2. 60 dividido por 2, 30. 100 dividido por 2, 50. Ainda tem número par aqui, então eu continuo por 2. 30 dividido por 2, 15. 50 dividido por 2, 25. Tem número par aqui? Nenhum dos dois são. Então, vamos tentar por 3? Aqui dá. O 15 dá por 3. Eu tenho que analisar se dá. Então, eu venho por 3. 15 dividido por 3 é 5. Já que o 25 não dá, eu só repito ele. Agora, eu consigo a divisão por 5, porque por 3 não dá mais. Então, 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. E ainda consigo por 5. 5 dividido por 5, 1. Ficou 1 e 1 aqui, acabou o MMC. Então, eu venho cá e faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 5, 300, ok? Mais um exemplo. MMC de 135 e 225. Ana Paula, por que você não começou por 2 aqui? Porque não tem nenhum número par. Então, por 3 dá? Vamos ver aqui, ó. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Já dá por 3. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Também já dá por 3. Gente, não precisa ser os dois números divisíveis por 3. Um deles, simplesmente, tá? Mas nesse caso foram os dois. Por 3 dá 45 e 75. Continuando por 3 dá 15 e 25. Continuando por 3, só esse aqui que deu, 5. E eu repito o próximo, 25. Agora por 5 dá 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Calculando essa multiplicação... 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aqui, ó, 27 vezes 25 vai dar 675, ok? Olha que interessante, gente. Mais um exemplo. MMC de 9, 18 e 27. Tem algum número par aqui? Tem, que é o 18. Então, eu começo por 2. 9 eu repito e repito 27. E faço 18 dividido por 2, 9. Agora, quando não tem mais número par, então, eu consigo por 3 aqui. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. E 27 dividido por 3, 9. Ainda por 3, 1, 1 e 3. Ainda por 3, 1, 1 e 1. Multiplicando isso aqui, 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. Fácil, né, gente? Agora, quando são 3 números, gente, olha que interessante também. Outro com 3 números. 15, 18 e 24. Toda vez que tem um número par, eu começo por 2. Aí eu repito aquele que eu não consigo e divido os que eu consigo. E olha aqui, gente, a gente vai por 2 enquanto tem um número par. Aí aqui, ó, chegou num ponto que não tem mais número par, mas eu sei que aqui tem, os 3 são divisíveis por 3. Então, eu divido por 3 também. Aí chegou uma hora que não dá mais, agora dá por 5. Vocês estão vendo como que é fácil? Não é difícil. Não se assustem. Nossa, Ana Paula, é muita coisa. Essa semana vocês estão tendo um pouco menos de videoaulas, correto? Ana Paula, é muito exercício, você deu de A a Z. Gente, espera, calma. Se não fosse tão importante, vocês podem ter certeza que eu não daria essa quantidade. Vocês viram que o MDC, eu dei alguns exercícios, mas não foi essa quantidade. Então, o que você mais utiliza na sua vida, MMC ou MDC? O MMC.
Ana Paula, se não der tempo de eu fazer, dá tempo, gente, dá tempo. Por exercício aqui, você não gasta 1 minuto, principalmente nesses aqui. Esses aqui, você não gasta 10 minutos para você fazer. Esses aqui, eu posso falar que você gasta um pouco mais. Mas eu não estou mandando por quantidade, eu estou mandando por importância. Então, por gentileza, façam, voltem na videoaula. Se tiver dúvida, eu volto na próxima videoaula, gente, corrigindo um por um. Podem ficar tranquilos. Não se assustem com a quantidade. Não acho que gente, se não fosse importante, pode ter certeza que eu não enviaria. Tá bom? Eu não enviaria se não fosse de extrema importância. Pensem nisso, por gentileza, tá? Eu vou finalizar a nossa videoaula aqui. Volto fazendo a correção desse MMC na próxima, tá? Videoaula. Fiquem com Deus, eu estou com muita saudade de vocês. Um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.